Salve Deus seja Maria. louvado. Quanto Amém. mais a gente sabe, mais a gente fica preocupado com a situação do nosso país, né? Os acontecimentos que estão Uhum. acontecendo aí, estão sendo noticiados. Ah, no tempo do início do cristianismo, no Império Romano, os cristãos eles não poderiam falar abertamente. O que eles faziam? Eles faziam através de símbolos. Qual que era o símbolo? Era o peixe, né? Para um se identificar com o outro, falava através de símbolos. E certas coisas, igual essa mensagem que Jesus passou aí agora aí no vídeo, a gente tem que ser prudente. Certas situações, Ah, nós temos que entrei uma ser caixinha de espertos retorno. como as vibras, né? E mansos como as pombas. O que isso quer dizer? Certas coisas a gente não pode mais falar no nosso país, mas a gente consegue transmitir, né? Através de símbolos. Então, aqueles que estão falando abertamente, né, contra certos setores institucionais no nosso país estão sendo presos. E por que isso está acontecendo? Por que nosso país está nesse estado de caos? Por que nosso país está sendo castigado, né, com essa ditadura que a gente não pode falar certas coisas, os jornalistas não podem falar certas coisas, as pessoas inocentes estão sendo presas e raríssimas exceções na igreja estão falando sobre isso. E errado quem acha que isso só acontece com os outros. Quem viu aquele filme Cristiada, né, que aconteceu no México por volta de 1917, 1920, que a revolução daquela seita, eles mudaram a constituição do país e fizeram a constituição para perseguir os cristãos. Muitos padres foram mortos apenas por celebrar a Santa Missa. Esse é o real objetivo do comunismo. É destruir a verdadeira fé, a verdadeira religião. Então, essa seita, igual passou aí no vídeo, essa seita perigosíssima, perigosíssima, com essa teologia da libertação, se infiltrou dentro da Igreja Católica, contaminou os sacerdotes para acontecer o quê? Para destruir a tradição. Então, o estado que o nosso país se encontra ainda vai piorar. Jesus falou, ainda vai piorar muito no nosso país. Basta você ver hoje, vou dar só um ponto de vista, somente um ponto de vista do que o comunismo faz com a nação. É destruir a sua riqueza. A primeira coisa que eles, quando eles conseguem acessar o poder, quando eles têm acesso ao poder, é destruir financeiramente a capacidade econômica das pessoas. Para quê? Para nivelar todo mundo na pobreza. Esses dias eu fui no supermercado fazer uma compra, e geralmente é minha esposa quem faz, e dessa vez eu fui. Eu fiquei alarmado e absurdo com o valor do preço do café. E você imagina que a partir de janeiro do ano que vem, o preço do café vai estar 40% mais caro. Isso é apenas um indicativo do que o comunismo faz. Nós vamos mostrar aí vários vídeos explicando sobre os pilares, como que eles fazem para destruir uma nação e a situação do nosso país. Engana-se que acha que está tudo bem, que está conseguindo comprar a sua comida, que está conseguindo andar de carro. Tudo, tudo está piorando. Tudo está aumentando de preço. E por que Nossa Senhora falou que o comunismo iria se adentrar no nosso país? Vocês também vão ver mais adiante nos vídeos. Só um aspecto, primeiro aspecto do comunismo, além do aspecto financeiro,
é destruir os valores cristãos. Um deles, em todos os países que se implementou o comunismo, foi o quê? Liberar o aborto. Assim como na França, foi colocado na Constituição o direito independente de qual mês gestacional que a mulher esteja, ela está livre para fazer o aborto. Você imagina os castigos que vai acontecer na França e também no nosso país. Uma notícia que quase ninguém noticiou, quase ninguém sabe dessa informação. Vocês vão ter que, em primeira mão, no programa, um alerta para o fim dos tempos. Pode rodar aí, Eugênio, o vídeo sobre o aborto que foi liberado. Dia 3 de dezembro, o aborto foi liberado no Brasil. E você talvez não tenha visto notícias sobre isso. Porque, ao contrário do que se pensava, foi algo feito de modo totalmente discreto. Primeiro, o Conselho Federal de Medicina, em março desse ano, proibiu o método de aborto chamado assistolia fetal. Pesquise sobre caso não saiba, mas é um método desumano, torturoso, com técnicas que envolvem extrema dor e que foi proibido até mesmo em animais. Mas o que são bebês hoje em dia para uma galera desensibilizada, de coração frio, que acha que isso aqui é uma bola de células e só consegue ter compaixão por ovo de tartaruga? Dia 17 de maio veio o STF e o careca dos infernos e suspendeu essa decisão. E dia 3 de dezembro, nessa semana, outra decisão monocrática do STF simplesmente proibiu que órgãos fiscalizatórios, como o CRM, Conselho Regional de Medicina, e o CFM, Conselho Federal de Medicina, possam fiscalizar casos de aborto. Os órgãos que são responsáveis por fiscalizar estão simplesmente proibidos de ter acesso a quaisquer dados sobre os procedimentos de aborto legal feito nos hospitais. O aborto no Brasil é permitido em alguns casos, mas a gente não vai saber se essas pessoas que estão indo lá fazer estão de fato se enquadrando nesses casos, porque os órgãos que fiscalizariam isso estão impedidos por ordem do STF. Hoje, qualquer mulher pode procurar um hospital e ceifar uma vida. Se está dentro da lei ou não o caso dessa mulher, ninguém saberá, pois ninguém pode fiscalizar. É muito triste, né, quando a gente vê essa notícia com relação ao aborto, e a gente sabe que ali, na mensagem a senhora fala que onde aprova aborto, né, desencadeia todo o inferno. É muito triste o Brasil passar por essa situação, né, Marcos? Não sei se todo mundo reparou no que ela fala. Situações em que animais não são feitos isso. Foi liberado para o ser humano. Essa técnica de se introduzir e ceifar uma vida humana, que ela usou um termo ali técnico da medicina, nem em animais é liberado essa técnica. E, através da instrumentalização da lei, eles estão utilizando meios para que os conselhos de medicina não consigam fiscalizar. É apenas pequenos passos que eles vão dando e não está sendo noticiado em lugar nenhum do que essa gente é capaz. Eles não têm dó de ninguém. E você que se diz católico, presta atenção, você que se diz católico, que apoia partido de esquerda, que é totalmente a favor do aborto, basta ler o documento desses partidos, o que eles preconizam para você se filiar a esse partido. Você também está correndo em risco grave, tá? Tem alguns, não sei se o direito canônico ainda está valendo, do jeito que eles já mudaram tudo dentro da Igreja Católica, mas antigamente estava lá. Pessoas que apoiam aborto ou que promovem direta ou indiretamente estão excomungadas, estão condenadas. Pessoas que apoiam aborto
direta ou indiretamente, estão excomungadas. A situação do nosso país está desse jeito, de mal a pior. Muitas das vezes é por causa da indiferença do católico. Não se fala que a maioria do nosso país não é católico, que mais de 78% é católico. Como que a gente escuta um vídeo desse que essa garota está falando, que eles estão instrumentalizando a liberação do aborto através de formas indiretas, de não se fiscalizar isso, e a gente fica quieto na nossa casa, achando que está tudo bem, que basta pagar boleto, basta trabalhar, ir para casa e voltar. Ah, mas Marcos, eu não tenho como fazer nada. Tem sim. Tem sim. Eu vou mostrar para vocês um vídeo mais para frente. O que a gente pode fazer para lutar contra esse comunismo que já se infiltrou, só está progredindo. O comunismo já se infiltrou. Engana você que acha que não está, que isso é apenas uma forma de governo e que daqui a 2 anos tem nova eleição e a coisa muda. Não vai mudar. Não vai mudar. É daqui de mal a pior. Aonde esses caras se estabelecem, basta ver em Cuba, Venezuela, mais de 50 anos que estão lá no poder. Ninguém consegue tirar esses caras. Só tem uma forma de tirar. Apenas uma. E a gente vai passar aqui nos próximos vídeos o que a gente tem que fazer. Se puder passar o vídeo do bispo falando sobre essa questão do nosso país, para reforçar mais ainda essa questão do único bispo aqui no Brasil que está tendo essa coragem, né? Pode passar esse vídeo aí do bispo. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto, e ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos, esses têm direito, porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião. Tá aí, né, o bispo Dom Aldair José falando sobre o comunismo. E uma coisa, né, Marcos, a gente sabe que Nossa Senhora em Simbres, ela fala sobre isso, né, ali na conversa ali, o padre e o sacerdote pergunta às videntes, né, sobre o comunismo no Brasil se viria, que fala, né, olha só o que o sacerdote pede para ela. Nas aparições, Nossa Senhora tinha sangue escorrendo pelas mãos, nas aparições de Simbre, e por isso o sacerdote pediu às meninas que perguntassem a Nossa Senhora: que significa o sangue que corre das vossas mãos? Perguntou o sacerdote. E a mãe de Deus respondeu: o sangue que inundará o Brasil. Em seguida o padre pergunta: virá o comunismo a penetrar no Brasil? E Nossa Senhora das Graças responde: sim. Dá toda a certeza, né, de que realmente nós já estamos vivendo aí com comunistas, né? Repare bem no que o bispo falou.
Reparem bem, é gravíssimo, né? Uma mãe pegar 17 anos de prisão. Vocês não têm ideia, gente, de quanto que abala psicologicamente uma pessoa ser presa injustamente. Vocês não têm ideia do tormento psicológico que essa mulher, não só ela, né, são centenas de pessoas que foram presas justamente por manifestarem aquilo que elas acreditam, né, aquilo que elas defendem, para lutar por liberdade no nosso país. Essas pessoas foram presas. 17 anos de prisão. E aí o bispo fala o quê? Um ex-governador no Rio de Janeiro é a sua mulher, que tinha pegado mais de 400 anos de prisão, e a mulher 80, estão livres. Está tudo invertido no nosso país. Os maus estão triunfando no poder, estão liberando os seus companheiros, e as pessoas boas que lutam por liberdade estão sendo presas. Que regime que você acha, cidadão, que a gente está vivendo? Vocês acham que isso é só um caso isolado do 8 de janeiro? Vai falar algum deputado contra essa instituição do judiciário? Vai falar para você ver. O que acontece com um deputado, com um senador? Eles não têm nem mais coragem para falar. A maioria do nosso país não tem mais coragem para falar. Esse bispo aí, bato palmas para ele. Está sendo o quê? Está sendo luz para o mundo. De que adianta? Jesus não falou? De que adianta ter uma lamparina e colocar debaixo da mesa? A lamparina foi feita para quê? Para iluminar. Qual que é a nossa função aqui? Além de falar a verdade, é divulgar essas mensagens para que as pessoas percebam o fim dos tempos. Isso que está acontecendo no nosso país é um dos maiores sinais do fim dos tempos. Um dos maiores sinais. Esse estado de coisas, vamos dizer assim, essa ditadura, igual o bispo falou. Nós vivemos na ditadura. O único direito que tu tem é de trabalhar, pagar imposto e mal sobreviver. Que belo país que a gente está. E aí você tem leis totalmente liberando esses caras, liberando as pessoas que têm mais de 400 anos de cadeia, porque faz parte do lado deles, igual o bispo falou. Pessoas do lado estranho, ele tem que falar através de símbolos. Igual a perseguição do início do cristianismo no Império Romano. Ou seja, tudo aquilo que no início aconteceu com o cristianismo está se sucedendo no fim. Basta você ver o estado das coisas no nosso país. O aborto sendo instrumentalizado de forma que você não consiga fazer fiscalização, né? E esses caras que estão no poder estão destruindo a economia. Ele falou, esperem para que vai acontecer com a economia ano que vem. Vocês acham que vai ser boa coisa? Do jeito que está, com as contas públicas aí